Muito bem. Você fez todo o seu trabalho de casa. Você, desde o início, desde a ligação do seu cliente, você veio se preparando. Você veio fechando todas as pontas. Você veio cortando todas as chances de erro. Você veio montando tudo direitinho e agora você está em cima da mesa com todas as tuas anotações, com todos os teus desenhos, com todas as tuas fotos. É chegada a hora de você ficar sozinho, sozinha, com a tela do seu computador aberta, de preferência. Hoje a gente usa smartphone para tudo, mas o computador com uma tela maior faz toda a diferença na hora de fazer a preparação da proposta, porque você tem uma visão muito melhor daquilo que você fotografou. Então é chegada a hora de você estar num ambiente tranquilo, sem barulho, porta fechada, sem ninguém circulando, para que você entre nessa energia, para que você converse com o universo, para que você sinta aquilo que você viveu durante a visita técnica, para que você se conecte com o teu cliente. Você tem um questionário, você sabe de boa parte da rotina daquela casa, né? Você, no questionário, não está aqui, mas no questionário, eu disse que tem mais coisas lá, no material impresso, não sei se você já viu, mas tem, se o cliente tem hábito de leitura, se o cliente recebe amigos em casa, né? Que tipo de lazer eles têm, se eles viajam muito, se eles gostam mais de curtir a casa. Tudo isso foi perguntado, tudo isso foi anotado. Você tem a responsabilidade agora de atender às maiores expectativas do teu cliente, sabe? De servir o teu cliente, de fazer com que o teu cliente seja mais feliz na casa que ele comprou ou na casa que ele reformou. Sabe? As crianças vão brincar, ele vai curtir a família, ela vai curtir a família. Então, é preciso que você se conecte com isso. Se você não tiver essa conexão, o seu trabalho vai ser frio. A chance de você converter esse cliente e os outros clientes que vão frequentar a casa dessa família, elas diminuem drasticamente. Então, é chegada a hora de você fechar a porta. Fecha a porta, se conecte, fecha o olho, imagina, faz dá uma volta, faz uma retrospectiva de tudo aquilo que você viu, de tudo aquilo que você perguntou. Entrou, está na sintonia? Agora abre a tela do computador. Começa a olhar, começa a ver aquilo que está anotado, que está desenhado e que está na foto. Para quê? Você agora vai precisar escolher as plantas, né, de sol, como eu falei, de sombra, de umidade, o porte. Você, nas medidas que você tirou da casa, você fez o mapeamento da altura. Então você vai colocar uma planta rente à casa que tem um telhado em cima. Essa planta, ela cresce 5 metros na fase adulta, certo? Esse telhado tem 3 metros, 4 metros de altura. Essa planta vai bater no telhado. Que planta você vai colocar? Às vezes, você é obrigado, na composição da sua proposta, a colocar uma planta que passa de 3, 4 metros. Mas essa planta permite que você conduza o tamanho. Você ou a uma empresa de manutenção que será contratada, às vezes o caseiro. Ela permite que você consiga podar. Por exemplo, uma tuia charuto não fica legal se você cortar. Uma caizuca não fica legal. Uma palmeira, você não consegue controlar a altura da palmeira, certo? Então, assim, é possível colocar uma planta que cresça menos? Ótimo. Não é. Que planta eu posso cortar? Que planta vai receber uma poda e que, inclusive, vai ficar até mais bonita, porque você cortou em cima, ela encheu embaixo. Então, nesse momento, você vai escolher as espécies que vão compor todas as medidas que você tirou de diâmetro. Às vezes você tem um canteiro que vai receber 3 espécies, essas 3 espécies na fase adulta vão compor ali um diâmetro de 2,5 metros. Só que você tem 1,5 metro de canteiro, não dá. Então você precisa ter todas as medidas e aí você consultar. Outra coisa, quantidade de plantas. Você normalmente, no plantio linear, por exemplo, no renque de uma parede, você vai colocar 3 plantas, dependendo da planta e da necessidade de fechamento que o teu cliente espera, de 3 a 4 plantas. Você vai colocar uma coladinha na outra quase, né, de maneira que, se uma planta tem 30, 40 centímetros de diâmetro, você tem que calcular a próxima também 40, deixando um espaço entre uma e outra, que elas encostem as folhas, mas não que fique 20 centímetros uma dentro da outra. Isso vai fazer com que a planta queime, não vai funcionar. Então você plantou uma aqui,
Tá? Você fez uma covinha aqui, qual é a distância que eu vou escolher, que eu vou deixar de uma para outra? A planta tem 40 de diâmetro, a gente entende que ela tem 20 centímetros para a lateral, ok? Então, do centro do buraco até o centro do outro buraco, você vai calcular 45. 20 de cada planta mais 5 de distância entre uma e outra, para que elas se encostem sem queimar. Mas o cliente quer que feche, ele não quer ver a casa do cliente. Acontece muito isso. Eu sou um que gosto muito de fechar. Ok, então eu vou fazer um plantio com aquilo que a gente chama de pé de galinha. Eu vou colocar 45 entre uma e outra e vou puxar uma terceira planta plantando no meio, mais para frente, com 25 centímetros para a planta da direita e para a planta da esquerda. Eu vou centralizar. Essa planta da frente vai encher e vai tampar o espaço de trás entre uma planta e outra, ok? Então eu tenho as 3 plantas se encontrando com as pontinhas das folhas, fazendo um canteiro mais robusto, mais fechado. É necessário então que você tenha a metragem que você tirou. Quanto tem de canteiro? De canteiro eu tenho 10 metros. Se eu tenho 3 plantas por metro, em linha reta eu tenho 30 plantas. Mas o cliente quer fechar. Calcula-se mais 15, são 45 plantas. Uma no centro de cada 2, como eu expliquei agora. Então, você vai sentar e vai quantificar isso. É claro que, nesse material impresso que eu estou passando para você, que já está com você, você tem um manual com mais de 300 folhas que vai te dar, é um manual assim, de consulta rápida, que vai te dar de praticamente todas as plantas que você vai utilizar no teu jardim, nos teus futuros jardins, com isso, com todas as informações de cada uma delas, porte na fase adulta, diâmetro, rega, se é de sol, se é de sombra, origem, nome científico. Você tem um material muito rico que vai te orientar na hora de você montar a proposta. Você, além disso, você pode ter aquilo que eu chamo de Bíblia do paisagismo, para o paisagista. É um livro de plantas ornamentais. Essa aqui são para arbustos, são para plantas rasteiras, são para essa parte mais de volumetria do jardim e de rasteira, como eu acabei de falar agora. Agora existe de palmeiras, do Brasil, enfim, existe uma série de livros que é legal você ir adquirindo justamente para fazer essa consulta na hora de montar a proposta. Agora, hoje em dia, com a internet, você vai digitar planta para sol, planta para sombra, planta suculenta, que não pode receber muita água, enfim, você vai colocar ali, é muito fácil, é muito prático. Você pode iniciar a tua pesquisa com a internet e com o manual que está com você, o guia, como eu falei, um guia prático, você vai estar examinando as plantas. Com um livro desse aqui você compõe e você vai escolher todo o material que você precisa para compor essa proposta. Seja de alturas, de diâmetros, como eu falei, de texturas, de folha, principalmente de cor, onde você vai estar escolhendo uma planta que vai sobrepor a outra de cor e formato de folha diferente, para que quando você olhe para o teu jardim, o futuro cliente olhe para o jardim, ele consiga identificar automaticamente quais são as plantas que estão ali. Porque se você fizer um jardim com 3 camadas de planta e que as 3 sejam verdes, sejam parecidas na cor e no formato de folha, você vai ter um canteiro, mas vai ser um canteiro, um maciço verde. Você não vai ter um paisagismo, você não vai ter as texturas necessárias para compor o paisagismo, as cores necessárias. Então, na montagem da proposta, você vai poder escolher, e tem que escolher, justamente isso, a composição das plantas que você vai colocar no canteiro. As de sobrepor, as rasteiras, as texturas na terra, se é casca de pinos, como eu falei, se é cascalho de pedra, se é mini cesto, enfim, você vai fazendo toda essa montagem dentro do mapeamento que você já fez na visita técnica, tá? Você vai começar a compor agora o jardim. Se você tem um canto, por exemplo, que tem mais sombra e com isso a grama não fica bonita, ele vai fazer um corte, vai criar um canteiro nesse espaço, tirando aquela grama morta e colocando plantas e colocando casca de pinos, colocando forração, seja qual for, planta para sombra, planta que dê flor na sombra que existe, ou casca de pinos, ou pedrisco, ou miniceixo, você elimina o problema. Você faz uma composição naquele espaço
colocando ali, ao invés de planta que vai morrer ou de grama que vai morrer, você vai colocar uma forração de material rústico, que vai compor com o restante do jardim que você está fazendo na sua proposta e que você vai matar esse problema de vez, certo? O cliente não vai ter manutenção. Tudo isso você vai gerando ponto positivo para o fechamento, né? Quanto mais você diminuir a manutenção, mais você vai diminuir grana e dor de cabeça para o teu cliente. Uma vez que você vai propor isso para ele, vai apresentar uma proposta para ele, isso vai fazer com que ele se sinta cada vez mais seguro, porque ele vai ter um investimento defendido, né? Ou seja, menos apurrinhação, menos dor de cabeça, isso é tudo muito importante. Não se preocupe com essa parte. Essa parte da montagem da proposta vai acontecer de maneira muito natural, porque você vem lá desde o primeiro dia, fazendo toda uma montagem, da visita técnica, todos os detalhes. Então essa parte da montagem da proposta, que pode te trazer uma preocupação, que planta colocar, se vai combinar, se não vai combinar, se vai crescer, nada disso, não se preocupe com nada disso agora. Vai desde o comecinho fazendo, tá, todos os questionários ali, todos os questionamentos para o cliente, vai anotando, porque na hora que você fizer tudo isso, você vai te passar uma confiança muito grande. Quando você sentar na mesa para montar a tua proposta, você tem tanto material, tanta informação recolhida durante a visita técnica, que você vai dizer assim, caramba, é muita coisa, mas cada coisa tem a sua explicação, então tranquilo, é só ter calma agora e fazer a pesquisa necessária. Eu tenho X tamanho para planta para botar lá naquela parede. Tá, planta em X tamanho, tá? Planta é para sol. Tá, então eu quero planta para sol. Tá, mas dentro desse conjunto de planta para sol, que eu vou botar 3 plantas. Quais combinam? Não, eu já sei que uma folha tem que ser diferente da outra se for possível, que a cor pode ser diferente também, que isso é muito bacana. Então, assim, você começa então a fazer uma montagem, né? Não, vou botar, por exemplo, eu vou colocar uma Pleomele variegada, que ela é amarelada com verde, que ela vai me dar ali 4 metros de altura, normalmente, mas ela pode chegar a 5, 6 metros de altura, e vou colocar na frente dela, por exemplo, Bromélia imperial vermelha. Caramba, fica um espetáculo. A bromélia ela tem um formato de bola vermelho no sol, que fica maravilhoso. E o fundo atrás é clarinho, amarelado. Você imagina um fundo amarelado com um vermelho na frente. É espetacular. Aí você, para matar de vez, você vem no chão e faz uma combinação com casca de pinos e cascalho palha, por exemplo, que é uma pedrinha quebradinha. Você faz aquela... É bem sutil. Acabou. O menos é mais, não é assim que se fala? Você tem uma forração no chão bonita, você tem uma flor vermelha, que a bromélia é uma flor vermelha, e você tem um fundo amarelado para compor o teu fechamento. Exemplo de montagem de canteiro. Fica um espetáculo, pouca planta, pouco investimento, apesar das plantas serem mais caras, e manutenção praticamente zero. A bromélia você tem que cortar a folha velha embaixo, a pleomele cai a folhinha dela. E eventualmente um galho maior que vai crescer, que o cara vai com uma tesourinha, se quebrar a pleomele com a mão, funciona, tá? Porque ela tem um galho seco, não é difícil podar. É melhor cortar com a tesoura para ficar um corte bonitinho, com um serrotinho. Mas eu quero dizer o seguinte, ela é fácil de fazer manutenção, muito fácil. Sabe, a folhinha que vai cair embaixo, a manutenção com um sopradorzinho elétrico, empurra, não precisa nem varrer, não mexe nas pedras, compreende? Então, não se preocupe com que tipo de planta eu vou colocar. Isso daí vai acontecer naturalmente depois que você fizer toda a tua visita, todas as tuas perguntas, todo o teu questionário, sentou na mesa, fez a conexão, tudo vai brotar. Todas as pesquisas vão ficar mais fáceis. Não é que você vai adivinhar, não vai cair do céu a informação, mas as pesquisas serão direcionadas, porque você já tem as informações que você precisa, né? Então, não se preocupe, tá? Isso é o de menos nesse momento. No próximo vídeo, eu quero fazer com você mais um bônus. Eu quero falar com você sobre como encontrar fornecedores, como fidelizar os fornecedores, para que você tenha uma facilidade no atendimento ao cliente. Isso é muito importante. Então, é um vídeo curto, mas que é importante, se tornou importante para mim ao longo da minha carreira, fez toda a diferença e eu quero passar para você isso. Então, bora lá.